Depois disso, o Tani coloca a mão na cabeça dela, toca suas bochechas e diz que, para ser sincero, ele provavelmente nunca vai ser o tipo de pessoa que ela chamaria de cool, mas que pode tentar ser fofo. Nossa história começa logo cedo pela manhã. Miu se prepara diligentemente para ir à escola. Ela coloca a maquiagem com cuidado, garantindo que tudo esteja absolutamente perfeito. Enquanto isso, outros estudantes já estão a caminho da escola. Eles caminham juntos com seus colegas, felizes por poderem passar os dias com os amigos. Miu está quase pronta. Em frente ao espelho, ela pratica como vai cumprimentar Yusuke, certificando-se de que está apresentável. Seu irmão a acha irritante, e sua mãe chama os dois para se apressarem, pois já está quase na hora da escola. Pegando sua mochila rosa, ela finalmente segue para a escola. Surpreendentemente, ela não se atrasa e cumprimenta alegremente um par de amigas perto dos armários. Enquanto caminha até a sala de aula, ela cumprimenta todos de forma casual e confiante. No entanto, assim que entra na sala, cumprimenta Yusuke com nervosismo, apesar de ter ensaiado tantas vezes. Quando ele responde ao cumprimento, ela cora intensamente e vai para o seu lugar. Quando Men e Ovi se aproximam de sua mesa para conversar, ela fica imediatamente elétrica, perguntando às amigas se seus cílios estão perfeitos. Elas não veem muita diferença, até que Miu revela que só usou cílios postiços para evitar trabalho. Ela se vira para Yusuke para saber sua opinião, mas ele responde secamente que não consegue se identificar nem um pouco com isso. Miu ri da resposta dele, enquanto as amigas ficam confusas sobre por que ela gosta tanto de provocar Yusuke. Miu explica que simplesmente ama o jeito como ele sempre a corta, pois a verdadeira razão de provocá-lo é que está apaixonada por ele. As amigas continuam conversando enquanto Miu admira Yusuke em silêncio. Ele pode parecer um garoto distante de óculos, mas na verdade é muito direto. Yusuke também está ajudando Kento com o dever de casa, apontando de forma objetiva quais partes o professor vai marcar como erradas. Miu também admira como Yusuke trata todos da mesma forma enquanto observa suas interações com os colegas. Ela se lembra de como acabaram sentados um ao lado do outro. No início do semestre, ela estava incrivelmente feliz e não sabia como conter sua alegria. Estava nervosa e tentou ser amigável. Yusuke respondeu normalmente, até recusando sua ajuda. Enquanto a maioria das pessoas poderia ter se ofendido, Miu sabe que ele simplesmente trata todos de maneira igual, e isso é algo que ela admira. As amigas tentam chamar sua atenção e ela finalmente volta à realidade. Então rapidamente se vira para Yusuke para saber sua opinião. Como de costume, ele diz que não faz ideia. Miu ameaça sentir pena dele e diz que ele é livre para reclamar dela. Ele apenas pisca e diz que está tudo bem. A resposta dele choca Miu, que se vira para as amigas para se defender. Miu se sente aliviada por Yusuke não se importar. No fundo, ainda se sente mal por sempre incomodá-lo. Na verdade, ela quer falar com ele normalmente e contar como se sente, mas está preocupada demais com sua imagem social. Men sugere que vão comer no Kimberg depois da escola. Ao longo do dia escolar, Miu é abordada por muitas pessoas. Primeiro por Kento, que pede seu dever emprestado, e depois por colegas que também são fãs dela. Eles perguntam se podem segui-la nas redes sociais, fazendo Miu se preocupar se postou algo constrangedor recentemente. Depois da aula, Miu e seu grupo habitual vão ao Kimberg. Kento menciona Yusuke, fazendo Miu engasgar com a comida. Eles começam a falar sobre como Yusuke é muito inteligente e pode acabar entrando em uma universidade de ponta. Men comenta que Miu é quem mais é próxima dele no grupo. Miu se engasga com a bebida e tenta esconder sua paixão por Yusuke. Felizmente, o assunto muda para Sudakin, e Shuji comenta que as garotas gostam muito desse tipo de cara. Miu argumenta que Sudakin é o único que parece material para namorado. Ela consegue evitar revelar de quem realmente gosta, mas se sente um pouco mal por ter que continuar fingindo por autopreservação. Um dia, depois da escola, Miu se sente exausta e passa um tempo sozinha no banheiro. Ela não gosta de fingir, mas sabe que precisa. Eventualmente, sai para finalmente ir para casa, surpresa ao ver que Yusuke ainda está lá. Nervosa, ela puxa a conversa e descobre que ele ficou até mais tarde por causa do trabalho do comitê. Sem conseguir controlar a curiosidade, ela pergunta em que direção ele vai para casa. Quando ele diz que vira à direita no portão, Miu imediatamente exclama que também vai por ali. Miu fica feliz ao descobrir que o caminho de Yusuke é parecido com o dela. Ela comenta surpresa e fica nervosa quando Yusuke não responde. Tentando manter o clima leve, Miu imagina que eles provavelmente nunca se encontram porque têm vidas diferentes na escola. Quando Yusuke responde apenas com uma palavra,
ela decide falar sobre como os hambúrgueres do King Burger são enormes. Ela se surpreende quando Yusuke pergunta se o hambúrguer estava bom. Recuperando-se rapidamente, ela diz que estava sim e, brincando, o convida para ir lá algum dia. Yusuke aceita, deixando Mil atonita e em silêncio confuso. Ela tenta entender a resposta dele, já que isso é muito fora do comum para ele. Percebendo que o silêncio está se prolongando, ela pensa desesperadamente em algo para dizer e evitar o constrangimento. Frustrada, acaba esbarrando a mão na dele. Ela congela com o contato, e Yusuke para olhá-la. Eles ficam ali por alguns segundos antes de voltarem a andar. Então, o impensável acontece. Ele segura suavemente a mão dela e continua caminhando em um ritmo confortável. Mil segue, ainda sem saber se o que está acontecendo é real ou apenas um sonho. Ela quer aproveitar o momento. Sua mente se enche de pensamentos sobre como suas mãos estão suadas. Ela ouve o coração batendo forte no peito, enquanto percebe lentamente que aquilo é real. Yusuke vê alguns estudantes da escola por perto e solta rapidamente a mão de Mil, fazendo com que ela quase chore pela perda do contato. Ela chega em casa em segurança, mas não consegue parar de pensar em tudo o que aconteceu. Seu irmão a encontra jogada no chão, emburrada. Ela faz automaticamente as coisas de sempre, janta e se prepara para dormir, mas sua mente ainda tenta processar o que aconteceu. Quando está prestes a dormir, percebe que foi Yusuke quem tomou a iniciativa. Ela começa a rolar na cama, dividida entre o medo e a alegria, sem ideia de como vai encarar todo mundo no dia seguinte. De manhã, ela cai da cama antes mesmo de acordar direito. Percebendo como está claro, pega o celular para ver as horas. Ao notar que está atrasada, veste o uniforme às pressas e vai para a sala principal. Não há ninguém, apenas um bilhete dizendo que às vezes não tem problema se atrasar. Ela olha o relógio da parede e vê que já é meio-dia, então se apressar não faria diferença. Decide ir com calma, esquentar a comida e comer antes de sair. Ela chega à escola por volta do horário do almoço, e as amigas ficam chocadas, já que Mil nunca se atrasa. Ela sorri para si mesma e olha para a carteira de Yusuke, apenas para perceber que está vazia. Kento se senta no lugar de Yusuke e pergunta sem rodeios se Mil está namorando Yusuke, insistindo que o amigo Capatro os viu caminhando juntos para casa. Mil fica irritada com a provocação de Kento, já que as coisas entre ela e Yusuke estão em um estágio tão delicado. Então, ela percebe que alguém realmente os viu juntos, talvez até de mãos dadas. Ela começa a se perguntar como foram vistos. Sem saber como responder, decide tratar tudo como um grande mal-entendido, sem perceber que Yusuke acabou de entrar na sala. Yusuke não comenta a desculpa dela e pede a Kento seu lugar. Kento promete se mover, mas Yusuke diz que só precisa do caderno em sua mesa. Depois de pegar suas coisas, ele sai, ignorando completamente Mil. Ela o observa ir embora, agora certa de que ele ouviu tudo. Durante a aula de ciências, Mil não consegue se concentrar. Sua mente está cheia de culpa por ter sido rude com Yusuke. Ela considera pedir desculpas imediatamente, mas sabe que isso causaria uma cena e prejudicaria sua imagem social. Ela se sente presa, pois quer se desculpar o quanto antes, mas tem medo demais de se aproximar dele com tantas pessoas por perto. Para seu choque, é Yusuke quem se aproxima dela. Ele pede desculpas pelo ocorrido no dia anterior e diz para ela esquecer que aquilo aconteceu, depois se vira para ir embora sem esperar pela resposta dela. Logo em seguida, Men se junta a ela com o resto do grupo de amigos, ansiosos para sair como de costume, mas rapidamente percebem o quão estranhamente quieta Mil se tornou. Todo o barulho ao redor de repente parece sufocante. Criando coragem, Mil finalmente admite que está apaixonada por Yusuke. As amigas ficam atonitas enquanto ela explica que o convidou para caminhar com ela para casa no dia anterior e que tudo o que sente é unilateral. Entre lágrimas, ela olha para Kento e pergunta se o que fez foi errado. Kento insiste que apenas caminhar juntos para casa não faria ninguém suspeitar de nada. Eles dizem a ela que Yusuke já foi embora e a incentivam a correr atrás dele para esclarecer tudo. Determinada, Mil corre, mas de forma quase cômica, muito devagar. As amigas torcem por ela, e finalmente ela se força a seguir em frente, deixando os pés a guiarem. Ela percebe que, depois de se confessar, se sente muito mais leve. Enquanto isso, Yusuke já está na metade do caminho para casa. Ao atravessar uma ponte, ele se repreende por ter cedido à tentação e segurado a mão dela. Ele sempre gostou de Mil e do jeito como ela sempre falava com ele. Ele achava que ela era apenas amigável com todos. Mas quando ela, timidamente, pediu para irem juntos para casa, ele começou a ter esperança de que talvez realmente tivesse uma chance. Porém, depois disso, ela não apareceu pela manhã, e a ausência dela fez com que ele sentisse muita falta.
Ele fica chocado ao ouvir Mil gritar que o ama. Ele se vira justamente quando ela corre em sua direção, pedindo desculpas por todo o mal-entendido que causou. Ela despeja seus sentimentos, contando até o quanto ficou feliz quando deram as mãos e admitindo que dormiu demais porque não conseguia parar de pensar nisso. E os que soltam uma risadinha, depois se recompõem para responder com seriedade. Corando, ele admite seus próprios sentimentos, fazendo Mil se derreter ao ver o quão fofo ele fica. Ela começa a chorar de alívio, e os que tiram um lenço, dizendo que ela borrou a máscara de cílios. Ela chora ainda mais, de felicidade, por Yusuke realmente se lembrar das coisas bobas que ela sempre dizia a ele. No começo do episódio, vemos Tani acabando de acordar. Ainda sonolento, ele se depara com um gato bem à sua frente. Ele faz carinho no animal por alguns instantes, e logo em seguida a cena muda. Pouco depois, Tani aparece saindo de casa para ir à escola. No caminho, ele encontra Yamada, que puxa a conversa e pergunta como ele está. A atitude deixa Tani um pouco surpreso, já que não estava acostumado com tanta cordialidade, e ele começa a se perguntar internamente por que Yamada estava falando tão bem com ele naquele dia. Desconfiado, Tani pergunta se Suzuki havia comentado algo com ele. Yamada confirma que sim e diz que Tani tem um instinto muito aguçado, já que percebeu que havia algo diferente. Tani explica que achou Yamada mais animado que o normal e sentiu que ele tinha algo guardado para dizer. Yamada responde que não se importa com o fato de Tani gostar de Suzuki ou até mesmo de eles estarem juntos. Tani comenta que ainda não pensou em contar isso para outras pessoas. Yamada questiona o motivo, e Tani explica que não quer prejudicar a reputação da Suzuki. Yamada discorda e afirma que aquilo era claramente amor, e que, se Suzuki disse que estava tudo bem, então não havia motivo para esconder. Agora, a história mostra Suzuki sentada com Sato e Watanabe. Ela conta animadamente sobre um filme que assistiu, falando dos personagens, das confissões de amor e de como tudo foi emocionante. No entanto, Sato e Watanabe não demonstram o menor interesse na história e dizem que não ligam para o filme, deixando claro que querem saber outra coisa. Sato reforça a crítica dizendo que Suzuki fala com Tani como se estivesse atirando pedras nele. O desânimo de Suzuki só aumenta. Então Watanabe sugere que ela leia um artigo que explica como se comportar com o próprio namorado. Suzuki começa a ler com bastante atenção e descobre que uma boa namorada deve saber ouvir. Suzuki percebe que faz exatamente o contrário de tudo aquilo. Determinada, Suzuki decide que vai agir como uma boa namorada e fazer tudo para deixar Tani feliz. Sato pede calma e diz para ela não se empolgar demais, perguntando sobre o que Suzuki pretende conversar com ele. Suzuki responde que vai convidá-lo para irem juntos para casa depois da escola, e as duas concordam que é um bom começo. A cena muda para a sala de aula, onde Tani está sentado. Sato pergunta se elas podem ficar ali. Em seguida, ela e Watanabe incentivam Suzuki a tomar coragem. Suzuki se controla, se aproxima de Tani e o convida para irem juntos para casa. Ele aceita prontamente, o que deixa Suzuki surpresa e muito feliz. Logo depois, vemos Suzuki indo para casa com Tani, radiante de felicidade. Suas expressões deixam claro o quanto ela está contente. Ela se despede de todos. Ao saírem da escola, Yamada comenta que ninguém parece reparar em Tani, mesmo ele estando ao lado de Suzuki, e que ninguém suspeita de nada. Mais adiante, Suzuki começa a pensar que o caminho está silencioso demais. Ela sente que precisa fazer algo. Enquanto ela pensa nisso, Tani parece prestes a dizer alguma coisa, mas desiste. Suzuki pergunta se ele ia falar algo, e ele responde que não era nada. Eles chegam a um ponto onde as casas se separam. Quando Suzuki se prepara para ir embora, Tani a chama e pede para conversarem mais um pouco. O coração de Suzuki dispara de felicidade, e ela aceita animada. A cena muda e mostra os dois sentados em um parque. Tani conta que Yamada já sabe do namoro e que provavelmente outras pessoas também sabem, e pergunta se isso a incomoda. Suzuki responde que não vê problema nenhum nisso. Tani comenta que achava melhor esconder, mas percebe que isso não parece mais possível. Suzuki tenta tranquilizá-lo. De repente, os dois acabam sugerindo ao mesmo tempo que saiam juntos no dia seguinte. Eles riem da coincidência e começam a conversar sobre ir comer hambúrguer. Ele sugere que decidam onde vão comer no dia seguinte e pega o celular para pesquisar. Ao abrir o navegador, aparece na tela uma busca sobre como conversar com a namorada e manter a conversa, deixando claro que ele também anda inseguro. Envergonhado, ele sai correndo, mas Suzuki o impede e diz que não há problema nenhum nisso, afirmando que ficou muito feliz em saber que ele pensa nela mesmo quando ela não está por perto. Então, Tani se aproxima e a abraça, finalmente declarando seu amor. Ele explica que, no dia anterior,
não conseguiu responder quando Suzuki disse que o amava, e que aquele abraço e aquelas palavras eram a resposta dele. Suzuki gosta muito de ouvir tudo aquilo. Assim, os dois decidem que, finalmente, no dia seguinte, terão o tão esperado primeiro encontro. A cena muda e mostra Suzuki empolgada, pensando em que roupa usar para agradar Tani. Depois, vemos ela esperando por ele, chegando ao local com pelo menos meia hora de antecedência e se arrependendo por ter chegado cedo demais. Ela se lembra do conselho dos amigos, de que deveria tirar uma foto com Tani para marcar o primeiro encontro. O dia está muito quente, e Suzuki se abana enquanto espera. Nesse momento, Tani finalmente chega e demonstra preocupação, perguntando se fez Suzuki esperar por muito tempo. Suzuki responde dizendo que não, mas comenta que Tani havia chegado cedo demais. A cena muda, e vemos os dois passeando juntos. O primeiro destino é uma lanchonete para comer hambúrguer. Tani começa a comer normalmente, sem se preocupar, enquanto Suzuki passa a pensar que não poderia comer daquele jeito. Ela se lembra de que, da última vez, acabou se sujando toda e imagina que, se Tani a visse assim novamente, ele riria bastante. Por causa disso, Suzuki começa a comer aos poucos, com muito cuidado. Tani estranha a maneira como ela está comendo e comenta que ninguém come hambúrguer daquele jeito, dizendo que ela deveria comer como uma criança, do jeito mais simples possível, e até mostra como ele mesmo faz. Suzuki diz que, se ele realmente não se importava, então ela também comeria do mesmo jeito. Assim que começa a comer normalmente, ela acaba se sujando outra vez. Ao ver a cena, Tani não consegue segurar o riso. A cena muda novamente, mostrando os dois fazendo várias compras juntos. Depois disso, eles decidem ir ao cinema. Durante o filme, Suzuki começa a chorar bastante, completamente envolvida pela história, enquanto Tani quase não presta atenção no filme, ficando apenas preocupado em enxugar as lágrimas dela. Quando o filme termina, eles saem da sala, e Tani pergunta por que Suzuki havia chorado tanto. Ela pede que ele espere 2 minutos e se afasta por um instante. Suzuki ajeita o rosto, volta correndo e percebe que aquele seria um bom momento para tirar uma foto. Ela pede ajuda a uma mulher para fotografar os dois. Suzuki e Tani se posicionam, mas, no último momento, Suzuki fica tão envergonhada que desiste da foto. Ela diz que não consegue tirar aquela foto e sugere deixar isso de lado para fazer outra coisa. A cena muda e mostra os dois sentados no metrô, voltando para casa. Enquanto o trem segue, Suzuki pensa que o dia tinha sido incrível e que nunca havia se sentido tão feliz. Para ela, aquela tinha sido uma experiência completamente diferente de tudo o que já viveu. A cena muda mais uma vez, mostrando os dois descendo na estação e caminhando em direção às suas casas. Nesse momento, ela cria coragem e tenta pegar a mão de Tani, tocando levemente antes de soltar. No entanto, Tani segura a mão dela com firmeza, o que faz o coração de Suzuki se encher de felicidade. Impulsivamente, Suzuki pede para tirar uma foto com ele. Tani aceita, mas pergunta se seria ali mesmo. Suzuki confirma que sim, naquele exato lugar. Finalmente, eles tiram a foto juntos. Logo depois, Tani diz que quer falar algo importante. Suzuki pergunta sobre o que se tratava. Tani então conta que, antes daquele dia, nunca havia se divertido tanto. Ao ouvir aquilo, Suzuki fica extremamente envergonhada, começa a corar intensamente e, tomada pela vergonha, sai correndo direto para casa. Deitada em sua cama, ela decide olhar a foto que tiraram juntos. Ao ver a imagem, percebe que seu rosto havia saído completamente estranho, com os dentes aparecendo de forma esquisita. Vemos uma cena com Azuma, amiga da Suzuki. Ela quer saber tudo sobre o Tani, desde quando os dois começaram a namorar, porque não sabia de nada direito. Ela até começa a pensar se o Tani não teria forçado alguma coisa. Depois disso, a Suzuki explica tudo com calma, esclarecendo a situação. Ao ouvir tudo, Azuma diz, sendo sincera, que sente bastante ciúmes, mas que agora só deseja que o relacionamento dos dois dê certo. Em seguida, vemos todos os garotos, basicamente os amigos da Suzuki, conversando sobre os bad boys, dizendo que a maioria das garotas gosta muito desse tipo de cara. Nesse momento, a Suzuki chega e concorda, dizendo que, no geral, ela realmente gosta de bad boys. Então Yamada comenta, você não acha que está falando isso no lugar errado? O Tani está aqui e pode estar ouvindo tudo. Já pensou como ele vai se sentir? Ao perceber isso, a Suzuki fica assustada, vai correndo até o Tani, dá bom dia e pergunta se ele ouviu a conversa. O Tani responde que sim, ouviu tudo, mas que aquilo não o incomodou tanto assim. Logo depois, aparece um cara chamado Taira, que fica muito surpreso ao ver os dois conversando juntos.
Ele pergunta ao Yamada o que está acontecendo, e o Yamada responde que os dois estão namorando. Ao ouvir isso, Taira fica chocado e começa a olhar para todo mundo, se perguntando por que todos estão tratando aquilo como algo tão normal. Na cabeça dele passam várias dúvidas. Será que eles estão mesmo namorando? Será que vão conseguir ficar felizes juntos? Será que o Tani vai conseguir atender às expectativas da Suzuki? Ele fica pensando em tudo isso, cada vez mais preocupado. Depois disso, Taira vai pegar um refrigerante e percebe que a Suzuki também está lá. Ele se aproxima e pergunta qual foi o motivo de ela ter escolhido o Tani. Ao ouvir isso, a Suzuki fica surpresa e pensa no que ele está tentando dizer. Para ela, parece que o Taira está insinuando: por que você não me escolheu? Por que escolheu o Tani? Então ele esclarece que não é isso, mas sim que acha curioso ela ter escolhido o Tani, já que os dois são totalmente opostos. A Suzuki é expansiva e falante, enquanto o Tani é bem quieto. A Suzuki responde que não sabe explicar direito, mas que o Tani parece uma pessoa muito verdadeira. Ela diz que, se começasse a listar todas as qualidades dele, levaria muito tempo, e que agora não quer falar muito sobre isso. O Taira também não insiste. Depois, a Suzuki pega 2 refrigerantes e entrega um para o Tani. Os dois passam a agir como um casal, o que deixa o Taira bastante incomodado e com uma sensação de vergonha alheia. Ele fica pensando como alguém consegue agir daquele jeito como casal, e isso deixa cada vez mais frustrado, a ponto de começar a agir de forma estranha. Nesse momento, a Azuma aparece, vê o Taira naquele estado e não entende o que está acontecendo com ele nem porque está reagindo daquele jeito. Em seguida, a Suzuki e o Tani se despedem de todos e vão juntos para casa. Ao ver isso, o Taira fica ainda mais frustrado no começo, mas depois pensa melhor e conclui que, talvez, os dois realmente combinem e sejam felizes juntos, e que ele não deveria ficar pensando tanto nisso. Depois vemos a Suzuki e o Tani indo para casa. O Tani está cheio de pensamentos e diz que vai tentar ser do jeito que ela quiser, mas que, se não conseguir, pede desculpas desde já. A Suzuki percebe que ele está se referindo às coisas que ela comentou com os amigos e diz que ele não precisa se preocupar com isso, pois eles estavam só brincando. Mesmo assim, ela fica feliz ao perceber que o Tani pensa nela e está até disposto a mudar por causa dela. Os dois começam a conversar sobre amor, sobre como deveriam agir e que não precisam mudar completamente quem são. De repente, a Suzuki aparece sentada em cima do Tani, dizendo que ele é muito fofo. O Tani não entende nada do que está acontecendo, até que descobrimos que ele estava sonhando. Na realidade, era o gato dele em cima do rosto. Ele desce para o andar de baixo, e a avó dele começa a dizer como o gato é fofo. Ao ouvir isso, ele fica surpreso, porque a Suzuki também costuma chamá-lo de fofo. Então ele começa a pensar se ela não o trata como se fosse um gato. Mesmo depois de a Suzuki ter esclarecido tudo, esses pensamentos não saem da cabeça dele. Ele decide que deveria ganhar um pouco de massa muscular e tenta fazer flexões, mas acaba desistindo porque está em péssima forma. No dia seguinte, vemos a Suzuki em casa, brigando como sempre com o irmão, e ela acaba se atrasando para a escola. Mesmo assim, ela pega carona com ele de moto. Durante o caminho, Azuma comenta que acha o irmão da Suzuki muito fofo e pede para que um dia a apresente a ele. A Suzuki responde que ele não é tão legal assim e que não acha que ele seja perfeito para ela. O Tani, por não saber muito sobre o irmão dela, não dá muita opinião. Depois vemos uma cena na escola. Todos estão indo embora, mas o Tani não pode sair ainda porque precisa resolver algo na biblioteca. Por isso, eles não podem ir juntos para casa. O Tani vai para a biblioteca e, algum tempo depois, a Suzuki aparece lá também. Ele comenta que ela nunca vai à biblioteca e pergunta o que ela está fazendo ali. A Suzuki começa a desconversar, e o Tani percebe que ela está inventando uma desculpa. Então ela pede desculpas, mas ele diz que não há necessidade e que, na verdade, fica feliz por ela estar ali. A Suzuki diz que vai tentar estudar como uma boa aluna. O Tani pensa que deveria dizer para ela não esperar por ele e ir para casa. Cria coragem e fala isso. Ao ouvir, a Suzuki faz uma expressão estranha e diz que também sabe estudar. O Tani percebe que talvez tenha falado algo errado. Ele então diz tudo bem e fala que vai embora, olhando para o rosto dela. Nesse momento, a Suzuki percebe que ele não conseguiu se expressar direito. Ela começa a procurar alguns livros, e então o Tani se aproxima e diz que pode ficar livre até às 5 horas, perguntando se ela poderia esperar por ele até lá. Ao ouvir isso, a Suzuki fica muito feliz, mostrando que ela realmente queria esperar. Enquanto trabalha, o Tani continua pensando só na Suzuki, se perguntando o que passa pela cabeça dela, já que nunca consegue entender direito. Finalmente dá 5 horas,
os dois se encontram e vão juntos para casa. No caminho, o Tani faz algumas atitudes fofas, e a Suzuki o chama de fofo novamente. Isso faz o Tani voltar a pensar em tudo o que fofo significa. Ele cria coragem e pergunta diretamente o que ela quer dizer quando o chama de fofo. A Suzuki fica confusa no começo, pensando que tipo de pergunta é aquela, e começa a refletir sobre que resposta deveria dar. Então ela explica que fofo significa algo importante, precioso, e que não é necessário que os dois tenham exatamente os mesmos gostos. É justamente por isso que ela quer conhecê-lo melhor, saber do que ele gosta e também mostrar do que ela gosta. Depois disso, o Tani coloca a mão na cabeça dela, toca suas bochechas e diz que, para ser sincero, ele provavelmente nunca vai ser o tipo de pessoa que ela chamaria de cool, mas que pode tentar ser fofo. Literalmente, a Suzuki estava morrendo de vergonha e não sabia o que fazer. Ela apenas balançava a cabeça em silêncio, sem dizer nada, porque realmente não sabia o que responder. Mas, depois de chegar em casa, ela acaba sentindo um certo arrependimento. Depois disso, vemos uma cena na escola, onde o Taira está contando para o Tani que perguntou a Suzuki por que ela escolheu o Tani em vez dele. A Suzuki respondeu que considera o Tani uma pessoa muito verdadeira, alguém muito real. Ao ouvir isso, o Tani fica bastante surpreso, pois ele mesmo não sabia exatamente por que a Suzuki gostava dele. Os outros começam a comentar: "Cara, você podia ter feito outro tipo de expressão facial, né? Que reação mais casual foi essa?" O Tani responde dizendo: "Por que você está me contando tudo isso? Você podia ter falado com outra pessoa também." Então o Taira explica que é porque a Suzuki sempre elogia muito o Tani pelas costas, e ele achou que ouvir isso faria o Tani se sentir bem. Mas, mesmo assim, a reação dele foi totalmente normal. Aí o Yamada e o Taira começam a conversar sobre como talvez fosse melhor se a Suzuki tivesse elogiado o Tani diretamente, na frente dele, talvez isso tivesse causado mais impacto. O Taira comenta que, se fosse assim, a Suzuki provavelmente teria se sentido um pouco constrangida. Depois, o Taira diz que só quis contar tudo aquilo para que o Tani se sentisse melhor. O Yamada comenta que, no fim das contas, o Taira é realmente uma boa pessoa. Mesmo assim, o Tani se sente estranho até ouvindo elogios sobre si mesmo. Quando a Suzuki e as amigas veem os três garotos juntos, ficam bastante surpresas. A Suzuki começa a pensar no que será que o Tani anda fazendo ultimamente com todo mundo. Mas então ela vê um sorriso muito fofo no rosto dele, o que a deixa ainda mais surpresa. Ao mesmo tempo, ela estava um pouco insegura, pensando que talvez fosse engraçada demais, e não entendia por que, mesmo assim, ele estava sorrindo daquele jeito.